Muito bem. Então, estamos retomando a segunda parte e tenho a dizer que cada uma dessas coisas daria um curso. Não é só falar sobre a inteligência, ou a vontade, os sentimentos, ou as virtudes, daria um curso. Não dá para esgotar. Nós vamos trabalhar isso aqui ao longo de todas as aulas, de uma maneira ou de outra. Então, a liberdade humana, aí está, né? A liberdade que é um grande dom. Ela utiliza a inteligência, a vontade e também os sentimentos. Em outros momentos, a gente pode chamar a liberdade também de livre-arbítrio. Eu arbitro o que eu quero de uma maneira livre. A decisão está nas minhas mãos. Eu faço o que eu quero. Pois é, não é fácil, né, isso aí. Aquele que diz, eu levanto a hora que eu quero, isso se traduz muitas vezes em levantar-se na hora que o sofá deixa ou a cama deixa, né? Então, a liberdade humana é para agir ou não agir. Eu posso ficar calado, eu posso não agir. Não agir pode ser uma escolha. Eu não vou fazer nada aquilo. Eu vou fazer isto ou vou fazer aquilo. E a vida humana está cheia de escolhas, né? Eu tenho que decidir. Eu vou decidir que curso eu vou fazer, né? Eu vou querer fazer engenharia, vou fazer agronomia, vou fazer direito. E a hora que a gente escolhe, a escolha está feita, te leva por um caminho. Às vezes você pode voltar, outras vezes fica difícil, né? E ao escolher uma coisa, a gente deixa de escolher outras. Mas a escolha fundamental do homem é entre o bem e o mal. Tudo que eu faço vai ter, né, no fundo, uma conotação de bem ou mal, soma ou subtrai. Para o cristão, me afasta ou me aproxima de Deus. O ato livre é um ato deliberado, quer dizer que eu penso nele, eu penso nas coisas. Eu escolho o fim e depois eu ponho os meios. Se eu quero me formar numa determinada profissão depois de 5 anos, eu vou ter que estudar. A não ser que seja uma faculdade muito ruim, mas nem por isso, né? Eu tenho que estudar. Se eu quero não só o diploma, mas aprender, eu tenho que pôr os meios. E se alguém diz que quer chegar a um lugar, mas não põe os meios, é que na realidade ele não quer chegar. Então, o homem é livre, o homem pode escolher, mas essa liberdade é absoluta? Não. Pode ser que eu não possa cursar determinada cadeira ou determinada especialidade ou profissão, porque custa muito caro. A medicina, minha família não tem como pagar. Eu bem que gostaria de voar. Bom, então vai de asa delta, mas com as tuas próprias mãos não vai conseguir. Eu gostaria de ir a Marte. Muito bem, então só se for com a tua imaginação. Eu queria ganhar maratona. Bom, então treine, mas acho que o teu físico não dá. Então, a liberdade não é absoluta. Nós estamos condicionados, né? Quem está num apartamento não pode fazer barulho. Tem o vizinho de cima, de baixo, o do lado, senão já vêm as reclamações. Então, a liberdade não é absoluta, por mais que às vezes a gente queira, né? Ter uma liberdade absoluta, ser incondicionado, impossível, né? Todos nós somos condicionados pelo meio, pela família, pela sociedade, pelas obrigações que a gente contraiu. Você tem um chefe no emprego, né? Você tem que trabalhar. Claro, tem que ser. Conexão está instável, mas eu vou tentar, vamos tentar melhorar um pouco isto aqui. Bom, vamos continuar. Se estiver caindo aí, alguém me avise e a gente dá um jeito. Em contraposição ou junto com a liberdade,
existe a imputabilidade. A imputabilidade quer dizer que o áudio travou. Ok. Então, vamos dar, deixa-me ver aqui. Muito bem, acho que vai dar aqui, vamos dar a continuidade. Imputabilidade é aquilo que as coisas podem ser atribuídas a mim. Fui eu que fiz. Este ato é meu, livre e responsável. Às vezes o homem, né, pela sua natureza, tende a transferir a culpa, a responsabilidade. São mecanismos, um mecanismo de transferência de culpa. Aqui a gente vê no paraíso, olha só, Deus com o braço levantado, dois anjinhos em cima apontando. Pois é, e o Adão está falando para Deus, olha, foi ela, não fui eu. E ela, o que está? Eva, o que está fazendo? Está apontando para a cobra aqui embaixo. Então, são mecanismos. Quem quebrou não fui eu. O prato já estava quebrado. É verdade, mas a gente, no fundo, né, se for sincero, sabe, dizer, eu fiz isso, isso foi realmente culpa minha. E para o bem e para o mal. Às vezes alguém diz, teoricamente, diz, o homem não tem culpa, porque ele está condicionado por todas as coisas aí à sua volta, os seus instintos. Agora, no momento que ele ganha o prêmio Nobel, ele aceita. Aí ele diz, fui eu. E o que tem por trás de tudo isso? Tem que o homem tem consciência. A consciência é algo que está dentro da inteligência, é uma inteligência prática que julga o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, e associado a isso tem o sinal de positivo ou negativo. Eu não devo fazer isso, ou eu não devia ter feito isso. Né? Dostoiévski, em Crime e Castigo, mostra muito bem o que é a consciência humana. Aconselho esse livro, né? Fulano que comete um assassinato e não conta para ninguém no começo, mas a sua consciência está sempre remoendo, remoendo, remoendo. Eu não devia ter feito isso, eu devia, a nossa consciência, o cristianismo diz, é a voz de Deus em nós. Então, a consciência de que aquilo foi um bem ou foi um mal, e que fui eu que fiz, e isso é culpa minha ou isso é mérito meu. Aqui é só os louros, né? Então, às vezes, há grandes cientistas ou grandes fulanos que dizem que o homem não é livre, que não deve atribuir a si as coisas, mas depois quer os direitos autorais do seu livro, quer merecer os elogios. Então, por que se aplica a ele quando aquilo é favorável e não aplica quando é ruim? Pois é, então, mas há fatores que diminuem ou suprimem a responsabilidade humana. Quais são eles? Por exemplo, a ignorância. Então, eu tenho consciência de um certo dever. Um cristão pode pensar, eu tenho que ir à missa ao domingo, mas vai por essas coisas da vida que ele não sabe mais quando é segunda, terça, e aí ele vai para a missa e não já foi errou na segunda-feira. Então, ele não tem responsabilidade porque houve uma ignorância da parte dele. Ou então certas obrigações que ele tinha profissionalmente, mas ele não sabia. O chefe cobra, mas era obrigação, mas ninguém me passou. Então, a ignorância exime de culpa. Então, teoricamente, ele tinha que ter feito aquilo lá, porque no cronograma, na divisão das tarefas, teria ficado para ele, só que ele não foi informado. Então, a ignorância ou diminui ou suprime a responsabilidade. Está aqui o Calvin, né? Você acha certo permanecer ignorante? Eu não sei e me recuso a descobrir. Ou seja, às vezes a ignorância é culpável.
diz assim: olha, eu não sei isso aqui como é que veio parar isso aqui, eu acho que alguém roubou, mas achado não é roubado. Eu não vou querer nem perguntar quem é o dono disso, porque vai que ele aparece. Então, essa é uma ignorância que é facilmente vencível. E essa ignorância é culpável, né? Não tira a responsabilidade. Outra coisa que pode diminuir a responsabilidade, portanto, a liberdade humana, é o medo. Né? Você tem um medo de fazer, você não se controla, né? Você está com tanto medo que você começa a tremer. Você treme de medo, você não segura o teu joelho que está batendo, não segura o teu grito, etc. Né? Então, o medo de determinadas coisas pode tirar a liberdade humana. Eu não fui livre porque estava com medo. Ou a violência. Alguém me diz: pô, me dá o teu dinheiro. Não dou, porque eu não quero. Agora ele põe uma arma, diz: ah, toma, leva todo o dinheiro. Então, você foi livre quando você entregou todo o seu dinheiro? Você não foi livre, né? Você, em sã consciência, em condições normais, você não daria o dinheiro. Então, a violência suprime, não é, né, ou diminui a liberdade humana. E, às vezes, também fatores psíquicos. Né? Então, hoje, infelizmente, muita gente tem, né, às vezes, umas doenças aí que tiram a liberdade, doenças que são, às vezes, tremendamente depressivas. Né? Você entra em depressão. E é preciso a gente estar atento a isso para ajudar, né, nossos familiares e amigos. Né? E não se pode dizer, antigamente se pensava, né, que todo suicídio é culpável. Não, a gente também não pode julgar, mas tem que ver o que as circunstâncias, o porquê, a doença e não tinha ninguém por perto. Pode ser que às vezes seja culpável quem não esteve, quem estava do lado dele e não tomou as providências ou não percebeu por descaso, né? E mesmo assim, né, uma mãe se queixava ou lamentava diante de um sacerdote, de um filho que tinha pulado de uma ponte e tal, e o pároco falou: continue rezando, porque entre a ponte e o rio há muitos segundos e ele pode ter se arrependido. Então, também não é questão de julgar as pessoas ou as coisas, porque há muitos fatores aí. Mas nós temos que estar atentos para ajudar as pessoas que saiam da ignorância, para que saiam dos seus medos, para que não sofram violência e para que tomem os remédios. Né? Então, agora vamos fazer um pequeno exercício que eu chamo aqui do julgamento de Édipo, né? O caso prático, né? Que é um exercício da liberdade, mostrando que é no cristianismo que vem, é com o cristianismo que vem a liberdade. No budismo, nas religiões orientais, nós somos parte de um todo, é o todo, eu sou parte do todo, é ele quem pensa em mim, e há um eterno retorno de todas as situações, e o homem não é livre. E entre os gregos também não. No Édipo, nós falamos aqui, eu faço um resuminho, né? Ele era filho de Laio e Jocasta, reis de Tebo. Apolo vaticina que ele mataria o pai e se casaria com a mãe. Isso era para os gregos a pior coisa que podia acontecer. Por isso os pais o abandonam para que morra. Mas ele é salvo por um pastor. Mais adiante ele, já grande, conhece o vaticínio e foge. Foge de onde? De Corinto, onde ele estava. Mas ele, fugindo, vai em direção ao seu pai e à sua mãe. É o destino que está guiando ele para cometer os crimes. Vai para Tebas. E lá numa encruzilhada, ele briga e mata um mendigo, sem saber que era o seu pai. E nem fica sabendo nesse momento. Mais adiante, ele decifra o enigma da esfinge e liberta a cidade. É coroado rei e dado em casamento à rainha viúva Jocasta, que era sua mãe.
e por causa disso vem o caos e a peste. E então, no caos e na peste, enviado pelos deuses, é porque havia alguém que era culpável, o Jonas lá na tempestade. Isso ia abrir um problema longo, né? Mas na investigação a verdade é desvelada e tinha sido ele, por tudo que ele fez. Ele, então, fura os próprios olhos, é expulso da cidade, a sua mãe se mata e é uma calamidade, é uma tragédia. Pergunta: o Édipo cometeu um crime? Aqui nos gregos, talvez sim, mas para nós, não. Para o cristianismo, não. Por quê? Porque ele, primeiro, teria que ver na briga com o seu pai, essa briga foi uma briga justa, foi proporcional à violência, mas o crime de matar o pai formalmente não foi cometido. Ele matou alguém que brigou com ele, que se interpôs, etc., por ser julgado por outro crime, mas não por esse. E por ter casado com a sua mãe, ele de fato casou com a sua mãe, mas não sabia que era a sua mãe. É a ignorância, né? A pergunta, então, aqui fica meio... Ele foi livre? Aí sim, veja só, foi livre. Os gregos o que diziam? Os gregos diziam que ele não foi livre, porque o destino estava acima dele. O destino é mais forte do que a liberdade. Os deuses atuam sobre os homens e tiram o raciocínio e tiram, portanto, também a liberdade. Então, aí vem a nossa pergunta: de quem é a culpa? Existe culpa? Pois é, os coitados dos homens levam a culpa, mas para nós, se houvesse culpa, seria dos deuses, né, que vão forçando as situações, né? Então aí a ignorância que explica, para os gregos, destino, a moira. Outro casinho aqui lá também tirado dos gregos, né? Vamos fazer aqui o julgamento de Hércules. É um herói grego, né? Um semideus, Heracles, filho da deusa Hera. E todos os deuses têm um atributo. O atributo é alguma coisa que vem sempre junto com ele, que a gente já descobre quem é aquela personagem. Também o cristianismo faz isso. São Pedro está sempre com a chave na mão. São Paulo está com a espada e um livro, com as epístolas. São Judas Tadeu com o tacape, porque ele foi morto assim. E assim por diante, né? Santa Teresinha, com tal as rosas, Santa Rita de Cássia. Então, você olhando para o santo e olhando para o detalhe, você sabe quem é, não precisaria nem pôr o nome. Então, o Hércules ele tem uma pele de leão e uma clave, que nós vamos ver isso, ele vai aparecer. Então, o Hércules ele é famoso porque foi atribuído a ele 12 trabalhos, que era matar o leão de Nemeia. Você vê aqui lá ele aqui com o leão aqui na primeira figura. Todas essas figuras são ele mesmo, em diversas circunstâncias. Depois, ele também a hidra com não sei quantas cabeças de cobra aqui, tá ele lá com o porrete na mão, que é o símbolo dele. A corça de Cireneia, que ele tem que capturar. Está aqui a corça de ponta-cabeças ou aqui embaixo. Cuidar dos currais, aí é o touro do rei não sei quantos. Libertar o monstro do lago tal. Capturar o touro de Creta. E também lá com a outra, com as Amazonas, e com os cães de Cérbero, e carregar o mundo nas suas costas. Aqui é o gigante aqui, libertar o Atlas, que estava carregando o mundo. E o Atlas estava onde? No Estreito de Gibraltar, com um pé de cada lado. Por isso, na África, tem as montanhas de Atlas. Ele vai lá e liberta o Atlas desse peso, esse fardo nas costas. E os livros de mapas se chamam Atlas por causa disso.
porque alguém resolveu pôr o primeiro Atlas lá, resolveu pôr como enfeite esse gigante aqui, Atlas, carregando o céu nas suas costas. Depois trocaram o céu e puseram o globo da Terra e, por extensão, qualquer livro que tem mapa se chama Atlas. Bom, aqui está ele no detalhe, muito bem, isso aqui não interessa muito, mas ele volta gloriosamente para casa, e aí vem Hera, mulher de Zeus, que está com todo ódio contra ele. Por quê? Porque ele é fruto de um amor infiel, né, de Zeus. Pronto, ele chega em casa e quando ele está indo lá e começa num momento de carinho e ternura com os filhos e com a esposa Mégara, e então aparece a deusa Ate, também chamada Nefasta ou Erro. Ela pousa sobre as cabeças humanas, tira a razão e infunde na pessoa um momento de loucura. E nesse momento de loucura, ele faz o que ele não gostaria de fazer, e mata os filhos e mata a esposa. Né? É drama, né? São fatores psíquicos aqui explicando o comportamento. Ele nunca faria isso, foi um momento de loucura. A gente vê que ele volta para casa e tem, olha lá, uma pele de leão aqui, o leão em cima da cabeça. Isso aqui é o nosso teatro municipal. Se você prestar atenção, você vê que ele tem aqui uma pata de leão e uma cabeça de leão, e o Atlas está carregando em cima dele o quê? O Teatro Municipal de São Paulo. Tá aí. Então vem a pergunta, né? Ele é culpado? Todos o pessoal que é acusado diz: eu não mereço censura. Foi Zeus e meu destino e a fúria que anda nas trilhas da escuridão que cegaram meu julgamento naquele dia em que tirei a namorada de Aquiles. O que eu poderia fazer? Nesses momentos, há um poder que assume o comando. Ate, a filha mais velha de Zeus, que nos cega, nesse espírito maldito, adejando pela cabeça dos homens, corrompendo-os, abatendo, ora este, ora aquele. Ora, até Zeus, certa vez, foi cegada por ela, e sabe-se que Zeus está acima de todos os homens e de todos os deuses. E se até Zeus foi cegado, e eu, então, eu não tenho culpa. Pois é, né? Onde é que está a culpa? Né? Então, há vários humanismos, entre eles o grego, que querem tirar a culpabilidade do ser humano. Né? Aqui está o Martinho Lutero, que escreveu uma obra que se chama De Servo Arbítrio, não o livre arbítrio, não a livre vontade, mas a vontade escrava. Então, a vontade é escrava, o homem é escravo do pecado, escravo da sua natureza corrompida. Com o pecado original, a natureza humana foi comutatas in deterius, foi mudada, foi deteriorada completamente. Então, o mal está dentro, está incontrolável. No fundo, nós não somos livres, mais um momento de transferência de culpa. Né? Então, é muito fácil, né, dizer, não fui eu, o homem não é livre. Então, a gente tem que dizer, e o cristianismo diz, que o homem é responsável pelos seus atos. Então, há fatores, e só Deus vai julgar se esses fatores eximem ou não. Mas cada um tem que ser muito honesto, né, e ter a consciência muito reta para depois dizer: não, não fui eu mesmo que fiz. Pode dizer, foi um momento de fraqueza? Sim. No fundo, eu não queria, mas eu me deixei levar pelas minhas paixões. As paixões são fortes e puxam para um lado e puxam para o outro. Né? E aí está, então, esse verdadeiro humanismo, né? Cristão, que sabe reconhecer que a natureza humana
foi estragada um pouco, ela se estragou, mas não tirou completamente a liberdade. Então, há um jogo aqui. Todo homem tem um jogo dentro de si. Ele tem inteligência, tem vontade e tem as paixões. Tudo isso está dentro dele. Mas como é que ele vai gerir tudo isso? Né? Como é que ele vai gerir as paixões? Olha só a paixão típica de novela, né? Essa aqui está gritando, está nervosa, é um nervosismo, é um ato de paixão. Olha, essa aqui também, né? São expressões humanas. Né? A gente olha para o rosto e vai dizer: eu te esgano, você não pode, não podia, não devia ter fazido com isso. É a ira. Você foi a culpada. Né? Então, às vezes, há sentimentos de culpa, a gente tem que perguntar se é só complexo de culpa ou é culpa mesmo. Então, o nosso amigo Freud vai dizer que tudo é complexo de culpa, o homem tem que se libertar desse complexo de culpa. Então, ele vai dizer que essas paixões humanas são irreprimíveis. A gente tem que dizer que não, que a gente tem o domínio, tem a capacidade de dominar. Elas não são irresistíveis. Não posso dizer que foram os deuses que enviam isso. Não. É a minha sina. Estava escrito nas estrelas. É o horóscopo. Eu sou de câncer, eu sou de tal, portanto, eu sou maníaco da ordem. Isso é maníaco mesmo, né? Então, a gente pode lutar. Existem tendências, tudo isso são coisas que condicionam, mas não determinam. Não há a fatalidade, né? Como diziam outros. Olha, outro momento de paixão, né? As lágrimas. Não sabe se é lágrima de alegria, de tristeza. Olha esse aqui, né? O choro. Ai! Outro aqui, as raivas, né? Franze o nariz, a boca. Os artistas de televisão e de novela têm que estudar essas feições humanas para exprimir isso com toda a alma. O bom artista é aquele que, de fato, transmite. Né? O poeta é um fingidor que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Aqui é a nossa Liz Taylor, aqui na Megera Domada, filme politicamente incorreta. Né? Então, resumindo aqui, né? O homem, nós temos que construir a personalidade. Nós construímos a nossa personalidade. Quem eu sou? Eu sou aquilo que eu construo, está na minha mão. Então, o humanismo cristão, esse é o grande resumo, vai afirmar decididamente a liberdade humana. A liberdade humana, que o homem é livre, e que o homem tem mérito e demérito, que nós seremos julgados por aquilo que nós fizermos nesta vida, que Deus é remunerador. Fazer o bem e evitar o mal é a regra do comportamento humano e está na nossa consciência, na nossa inteligência. E a nossa vontade deve querer o bem. Agora, é fato que existe um temperamento, existe uma base física, são mais temperamentais, mas cada um tem que, às vezes, lutar contra o seu temperamento. Então, há algo que está dentro. O cristianismo não nega isso. O que nega é que seja incontrolável. Também há influências, perfeito, na educação. Né? Se eu fui educado por uma família assim, um assado, um pai mais severo, menos severo, uma mãe bondosa, isso faz toda a diferença. E o meio? Imagine, fulano foi criado lá no submundo do crime. Puxa vida, Deus vai ter isso muito em conta. Então, a nossa sociedade condiciona bastante, influi muito. A televisão, as mídias que fomentam o ódio, a luta, a disputa. A gente não deve odiar ninguém, nem de um lado nem de outro.
O ódio não é uma arma para o cristão, de nenhuma maneira, né? O marxismo odeia. Precisamos aprender a odiar. Lunacharsky. A luta de classes, e a gente tem que fomentar a luta de classes, dizem os fiéis discípulos. A dialética marxista é isso, é jogar um contra o outro e promover a revolução. De maneira nenhuma, nem a revolução, nem a guerra. E como é que a gente vai ter que fazer? Vencer o mal com o bem, afogar o mal na abundância de bem, né? Procurar a amizade. Não é fácil. Daria uma palestra só sobre isso. Então, o cristão é o homem que vai procurar a conciliação, não o enfrentamento de qualquer sinal que seja. Então, há tendências na natureza caída, em cristão se a gente chama de homem velho, o homem novo, as paixões que puxam para baixo, que estão desordenadas e que a gente poderia fomentar ou não. O que você alimenta? Mas há também desejos de grandeza, né? de bem e de grandeza dentro de todo homem. E a gente olha, né, nesses tempos, muita gente, em todos os tempos, muita gente que se dedica, que cuida dos pobres, que distribui marmitas, que se expõe, Madre Teresa de Calcutá, né, gente que dedica toda a sua vida aos outros. Né? Há gente boa. Então, no fundo do coração humano, há instintos de generosidade e de grandeza. Portanto, se eu tenho esses atos, e esses atos eu cultivo, eu posso cultivar esses atos. Se eu cultivo muitos atos de ódio, eu acabo sendo uma pessoa odienta. Se eu cultivo atos de amizade, eu acabo sendo uma pessoa que procura fazer o bem para os outros. E esses atos, então, continuamente repetidos, criam hábitos bons que se chamam virtudes. Ordem, alegria, né? Amizade, o sorriso. E os vícios da preguiça, né? Da luxúria e um monte de outros. Então, quem é que vai vencer? São dois cães em luta. Quem é que vai vencer? Aquele que você alimentar mais. Nós temos esses cães. Como é que você alimenta um ou outro? Quem gerencia esses cães é você, é a nossa liberdade. E por trás de tudo isso, além disso, o cristão sabe que ele conta com a graça de Deus. A graça de Deus, que é essa ajuda de Deus, que é nosso Pai, né? Nosso Pai que nos quer, que nos ama e ajuda a evitar o mal e a fazer o bem. Termino com uma frase de Aristóteles: nós somos aquilo que habitualmente praticamos. Habitualmente fazemos o bem, seremos bons. Habitualmente fazemos o mal, seremos maus. E cada homem é um conjunto de bem e de mal. Mas com a graça de Deus podemos fazer o bem e podemos ser e praticar essa filiação divina, seremos verdadeiramente filhos de Deus. E com isso nós encerramos, né? Encerramos por hoje, e eu vou parar o compartilhamento, mas dizer que eu gravei de novo, não consegui gravar as primeiras, né?